O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que Israel e Irã deem uma oportunidade à paz. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne nesta sexta-feira para debater o conflito no Oriente Médio. There are moments when the choices before us are not just consequential. Há momentos em que as escolhas diante de nós não só têm consequências, elas são definidoras. Momentos em que a direção tomada vai moldar não somente o destino das nações, mas potencialmente nosso futuro coletivo. Esse é um momento desses. Para todas as partes no conflito e as potenciais partes no conflito, e o Conselho de Segurança, como representante da comunidade internacional, tem uma mensagem simples e clara: deem uma chance à paz. Gave peace a chance. Enquanto este conselho se reúne com urgência para abordar as ameaças à paz e à segurança, o diálogo sobre o programa nuclear do Irã começou em Genebra. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu 2 semanas para decidir sobre uma possível intervenção militar americana ao lado de Israel. Guterres expressou alarme com a escalada bélica deste novo conflito. O presidente americano Donald Trump usou a plataforma Truth Social nesta terça-feira para falar sobre o conflito entre Israel e Irã. Em uma postagem, o republicano afirmou que os Estados Unidos não matarão o Ayatollah Ali Khamenei, pelo menos não por enquanto. O magnata disse que a localização do líder supremo do Irã é sabida e que seria um alvo fácil, mas está seguro lá. O presidente americano acrescentou: "Não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está se esgotando", e completou em letras maiúsculas: "rendição incondicional". Em outra publicação, Trump aumentou as dúvidas sobre se Washington vai se juntar aos ataques israelenses contra a República Islâmica ao escrever: "Nós temos controle completo e total dos céus sobre o Irã", elogiando o uso de armamentos fabricados nos Estados Unidos, embora sem mencionar explicitamente Israel. Mais cedo, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou o Ayatollah Ali Khamenei que ele pode ter um destino similar ao do presidente iraquiano Saddam Hussein, deposto e posteriormente executado. "Eu aviso o ditador iraniano contra continuar a cometer crimes de guerra e lançar mísseis contra civis israelenses. Ele deve lembrar o que aconteceu com o ditador no país vizinho ao Irã, que tomou o mesmo caminho contra Israel." O chanceler israelense Gideon Sa'ar optou por um tom mais ameno e declarou que uma mudança de regime no Irã não é o objetivo desta guerra, mas pode ser um resultado. A declaração foi feita enquanto visitava Rishon LeZion, no centro de Israel, atingida no sábado por ataques de mísseis iranianos. Qual? A gente volta aqui com live CNN com imagens direto de Tel Aviv. As sirenes tocaram na cidade depois que o Irã lançou um novo ataque. Explosões também foram ouvidas em Jerusalém. Vocês têm aí, imagens ao vivo, direto de Tel Aviv, com algumas explosões, alguns artefatos aí no céu, tá? Então a gente tem fumaça, tem sirenes sendo acionadas, ataque em andamento neste momento ali na região de Tel Aviv. Temos ali, dá para ouvir bem as sirenes, aí vocês conseguem escutar bem o barulho, como isso é acionado como alerta para a população em situações extremas como essas. A gente está acompanhando aqui desde o início do jornal essa escalada das tensões no Oriente Médio. Temos reunião em andamento, sendo iniciada, na verdade, daqui a pouquinho, em Genebra, uma reunião importantíssima em que líderes de vários países, ministros de vários países europeus vão se reunir com o chanceler iraniano. É uma tentativa de estabelecer uma primeira frente de diálogo em um ambiente em que não há conversa clara sobre tentar acalmar, arrefecer o conflito na região ali que está ali atingindo Tel Aviv, Israel e Irã, ainda vindo de mais uma madrugada de muitos ataques.
Eu vou seguir falando sobre esse assunto, vamos trazer para cá informações da nossa central de informações, onde está o Pedro Teixeira, que está acompanhando todas as atualizações. Pedro, vocês devem estar vendo aí também essas novas imagens, ou seja, clima tenso, sirene sendo acionada em Tel Aviv, mostra que os ataques estão entrando aí dia adentro. Conta pra gente o que você tem de novidade por aí. Exatamente isso, Clarice. Enquanto a gente está na expectativa de um encontro do ministro das Relações Exteriores do Irã com representantes da Alemanha, da França e do Reino Unido, este encontro vai acontecer em Genebra. A gente também acompanha ataques que estão sendo feitos pelo Irã em território israelense. As últimas informações indicam que explosões foram ouvidas em Jerusalém também. Jerusalém, que é considerada por Israel a capital do país. A sede administrativa de boa parte das operações de Israel fica em Tel Aviv. A gente está com imagens ao vivo da cidade de Tel Aviv, onde os sistemas de defesa israelenses estão trabalhando neste momento. A gente já explicou, mas não custa repetir aqui na programação da CNN, Clarissa. São 3 sistemas de defesa que Israel trabalha. Um deles, o Domo de Ferro, para mísseis lançados a curta distância, especialmente aqueles que são lançados pelo Hamas e pelo Hezbollah. Tem também um outro sistema para mísseis de médio e curto alcance. E para os mísseis que são lançados, estes que estão sendo interceptados neste momento por Israel em Tel Aviv, é um outro sistema, o Arrow 3, que tem capacidade de interceptar mísseis balísticos que saem, inclusive, da atmosfera, que são lançados a mais de 300 quilômetros de distância. O Irã está, de certa forma, distante de Israel, na mesma região, mas um pouco mais distante. Então, são mísseis lançados mais distantes e que são interceptados por um outro sistema, o Arrow 3, diferentemente do Domo de Ferro, que a gente se acostumou a falar, né, Clarissa, porque ele é o sistema utilizado para interceptar mísseis lançados pelo Hezbollah e também pelo Hamas. A gente vai ter daqui a pouquinho imagens também, Clarissa, de uma manifestação que está acontecendo neste momento nas ruas de Teherã. Milhares de iranianos estão reunidos nas principais praças da cidade após as orações de sexta-feira para protestar contra os ataques que estão sendo feitos por Israel em território iraniano. Os números desde a semana passada indicam ataques em regiões tanto de Israel como do Irã, onde vivem civis. São mais de 240 vítimas desde a escalada da tensão na semana passada. 220 pessoas, ou mais de 220 pessoas morreram em território iraniano, 24 pessoas morreram em Israel por áreas que foram atingidas ou estilhaços de mísseis que acabaram sendo interceptados pelo sistema de defesa de Israel, mas que atingiram regiões civis e, no caso do Irã, também regiões que foram atingidas militares, mas que também acabaram pegando em regiões civis. A gente está com a imagem agora na tela, o protesto que está acontecendo neste momento em Teherã. Eles estão queimando as bandeiras de Israel e também dos Estados Unidos, fazem discursos contra o Ocidente, anti-ocidentais. A gente tem imagens ao vivo, está dividindo a tela agora, neste momento, com os protestos que estão acontecendo no Irã e com os ataques que estão sendo feitos pelo Irã em território israelense. A imagem do lado direito da tela é de Tel Aviv. As últimas informações, Clarissa, indicam que, pelo menos neste momento, as sirenes estão sendo ouvidas em Jerusalém e também em Tel Aviv. Os mísseis estão sendo interceptados nestes 2 locais com o sistema de defesa israelense trabalhando. São mais de 500 mísseis lançados até agora, segundo as agências internacionais, pelo Irã em território israelense. O porta-aviões USS Gerald R. Ford vai partir em direção à Europa na próxima semana, se tornando a 3ª embarcação americana deste tipo mais próxima do Oriente Médio.
onde Israel e Irã trocam ataques diários pelo 8º dia consecutivo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira por um funcionário da Marinha dos Estados Unidos. Desde o início do ano, o grupo de ataques do porta-aviões americano Carl Vinson participa no Oriente Médio em uma campanha contra os rebeldes Houthis e Iemenitas, apoiados pelo Irã. Um funcionário do Departamento de Defesa americano confirmou que o Pentágono ordenou o envio do porta-aviões Nimitz para o Oriente Médio para manter a força defensiva e proteger o pessoal dos Estados Unidos na região. Israel lançou uma ofensiva sem precedentes contra o Irã na última sexta-feira, da qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse não ter participado, embora já tenha aberto a porta para intervir na guerra em apoio a Israel. Nesta sexta-feira, o republicano reforçou um prazo máximo de 2 semanas para evitar possíveis ataques aéreos americanos. Em Tel Aviv, um grande outdoor pediu ao presidente americano que entre na guerra e termine o serviço.